Oi pessoal, tudo bem? A gente está começando aqui mais um programa no chão da escola, recebendo professores importantes para a história de Anápolis e cada um falando um pouquinho da sua vida e da sua trajetória. E hoje a gente recebe aqui o professor Augusto, que é uma referência para todos nós. Professor, nasceu em Anápolis? Sim, eu sou de Anápolis, nasci aqui E estudou por tempo onde? atrás. Onde é que começa a chegar na escola? Começou onde? Eu comecei a estudar num colégio que chamava Washington de Carvalho, que era um colégio que tinha perto do Zé Ludovico de Almeida. Depois fui estudar no colégio estadual, né, no Zé Ludovico de Almeida. Fiz lá o ensino, segunda fase do ensino fundamental, e depois vim estudar no Colégio São Francisco, onde eu fiz o ensino médio. E daí, do Colégio São Francisco, quando eu vim para o Colégio São Francisco, eu já tinha uma ligação com os frades franciscanos. Fui estudar com os frades depois, fiz ensino seminarístico, né? Fiquei 2 anos no seminário. E do seminário eu acabei indo para a universidade e aí fui para a área da sociologia, das ciências sociais, né? Então, fui para o UFG. Nessa época, Zé Ludovico, alguma memória, algum professor te marcou? O que você lembra do Zé Ludovico? A minha casa, ela sempre foi um lugar muito ligado à educação. Então, na minha casa, a gente vivia o Zé Ludovico de Almeida, né? Meu pai e minha mãe trabalhavam no Colégio Zé Ludovico de Almeida. Meu pai chegou a ser vice-diretor, depois foi diretor do colégio. E o pessoal lá de casa, minha mãe trabalhava com educação física, meu pai também trabalhava com educação física. Então, eu tive muitos professores que me marcaram. Lembro, por exemplo, da professora Sônia, que era professora de História e me fez gostar muito de História, mas me lembro também muito da parte da educação física, que era um negócio que a gente vivia muito no pós-aula, porque a gente, de certa forma, morava no colégio, né? Já que meu pai e minha mãe trabalhavam lá, a gente assistia a aula, né? Tinha um período da sala de aula, e depois passava o resto do dia quase que todo no colégio, acompanhando os pais e lá acompanhando eles também nas atividades físicas. Então tinha essa professora, a professora Sônia, que era professora de História, e tinha também muito essa parte do esporte, que foi um negócio que foi marcante na minha vida estudantil. Né? E essa virada? Sai de uma escola que tinha uma efervescência política, de movimento estudantil, e vai para o São Francisco, que uma escola católica, confessional. Como é que é essa virada para chegar no São Francisco? A questão do São Francisco é porque a minha época é a época do vestibular, então a gente não tinha ENEM, né? Era o vestibular e o vestibular era um funil, né? A gente não tinha vaga suficiente para tanta gente que fazia o ensino médio. Então era você ir para uma escola que te desse condição de ter preparo suficiente para o vestibular. Então, o Colégio São Francisco ele tinha essa referência, né, de ser um colégio que preparava para o vestibular. É o início dos pré-vestibulares também, mas eu ainda não ia para o pré-vestibular porque ainda tinha muito esse negócio da escola como formação de vínculos, né? O Colégio São Francisco tinha essa coisa da formação para continuidade da vida escolar, do vestibular, mas também tinha essa coisa dos valores, né? Dos valores... e lá no caso valores cristãos e tal. Então a passagem para São Francisco cumpriu esse papel, que na minha época de certa forma fazia parte da vida estudantil. As pessoas chegavam num determinado momento da vida, né, da vida escolar, que ela precisava se preparar para continuar na vida escolar, ou então ela ia terminar quando chegasse no final do ensino médio. Então, se você quisesse continuar fazer a universidade, você tinha que ter uma formação que te desse condição de passar no vestibular. O São Francisco cumpriu esse papel. E no meu caso, foi um caminho meio... Eu saí pela tangente, né? Porque, na verdade, na hora de ir para o vestibular, eu cheguei a fazer vestibular para jornalismo, para educação física, mas acabei indo para o seminário. Então, de São Francisco para mim foi um passo para a questão da vida também, religiosa. Né? Isso. E no São Francisco da sua época, quem eram os frades? Um frade que foi muito marcante na minha época, porque depois ele acabou virando reitor do seminário também, foi o Frei José Rosansky.
Mas tinha um outro Frei também que era muito emblemático assim, na nossa formação, que era o Frei Paulo Osborne, que era professor de biologia. E outros professores, né? Professor Gessi, que era professor de matemática, que era um professor também bastante simbólico assim para a turma toda, pelo fato de ser a matemática, né? Que sempre foi um problema, né? Nós que éramos da área de humanas sofríamos com matemática, mas de forma geral todo mundo sofria um pouco a matemática também. Então o Gessi era um professor que era assim uma referência para o pessoal. E tive colegas também muito, né? Por exemplo, o Nelson de Abreu. Nelson de Abreu nós estudamos juntos no Colégio São Francisco. Então, além dos professores, também tinha essa coisa da escola ser um espaço onde a gente desenvolvia amizades, né? E essas amizades acabaram sendo influenciando a gente depois na continuidade da vida de uma acadêmica, geração de uma também, que geração. depois ocupou espaço. E aí, essa ida para o seminário, aí você vai para o seminário dos franciscanos. Sim. Na verdade, a minha turma de seminário inaugurou uma nova fase da formação dos franciscanos, porque até então o pessoal terminava o ensino médio e ia fazer noviciado, para depois estudar filosofia, fazer teologia. A minha turma foi a primeira turma de um novo direcionamento que foi dado na área da formação dos franciscanos, que passou o curso de filosofia passou a ser feito antes do noviciado. Então isso foi quando surgiu o IFTEG. O IFTEG foi um instituto de filosofia e teologia criado em Goiânia, que depois acabou sendo incorporado pela Universidade Católica, mas até então ele era mantido por várias ordens religiosas que garantiam formação para o pessoal que entrava no seu projeto de formação de cada ordem, e aí o pessoal morava em casas separadas, mas todo mundo estudava junto. Certo. Então, nessa época, eu tive aula com alguns professores que também foram bastante marcantes, né? Osmar Magalhães, que era professor Osmar era presidente do CPG na época, né? Hoje O que virou o Sintego depois, Sintego de hoje, né? Dacia Corst, né? Nasser Shaul, esse pessoal dava aula no Instituto de Formação Religiosa. E a gente acabou tendo uma influência muito grande desse pessoal e essa nova fase da formação acabou também criando uma outra mentalidade no pessoal que fazia parte do programa de formação, que é a época da teologia da libertação também. Então, E tem algum noviço da sua época que é frade ainda hoje? não, frade da minha turma mesmo não virou ninguém. O Frei Vanderlei, que foi Vanderlei Carvalho do Couto. que foi provincial, né? Isso. Liderou aqui a província, ele era de uma turma depois da minha, né? Chegamos a morar junto na mesma casa, mas éramos de turmas diferentes. Mas da minha turma mesmo, ninguém ficou na vida de frade. Teve o Frei Manuca, o Manuca que não virou frei, mas virou padre, mas frade mesmo não vingou ninguém. Mas o Frei Vanderlei, eu lembro que era um dos... E aí você deixa, e quando você entende que não é esse o caminho, e você volta e vai fazer o que da vida? Pois é, quando eu saí justamente quando fechou esse ciclo da filosofia. A gente fazia 2 anos de filosofia para depois ir para o noviciado. Na época de ir para o noviciado foi a época que eu saí do seminário. E aí vim fazer ciências sociais. Comecei a fazer ciências sociais aqui em Anápolis, né? Curso de ciências sociais aqui da União Evangélica. que na época ainda Faculdade de Filosofia. Bernardo Saião. Que fazia parte daqueles cursos, né, da área de licenciatura, e aí eu vim fazer ciências sociais aqui. Depois me transferi para o curso de ciências sociais da UFG e acabei cursando ciências sociais na UFG. Então, a minha saída do seminário foi para entrar para a área da sociologia. Grandes professores dessa época, quem eram os mestres das ciências sociais? Eu tenho um professor que ele foi muito importante nessa época e continua sendo até hoje, né? Assim, de certa forma ele é meu tutor até hoje, que é o professor Itami Campos, né? Itami Campos, ele me acompanhou no tempo da graduação, e aí eu brinco que ele foi da minha banca quando foi para fazer o trabalho de conclusão de curso, monografia na época, né? Ele fazia parte da banca, foi da minha banca de mestrado, então assim, o Itami sempre me acompanha.
Mas muitos professores, né? A professora Elza, o professor Francisco Rabelo, esses professores da época da UFG foram muito marcantes, assim, pela possibilidade que a gente tinha de discutir, era uma outra dimensão da vida, né? A dimensão da universidade. E também colegas importantes, né? Tive colegas que também influenciaram muito na minha formação. Colegas de sala e colegas de faculdade, né? Como Tasso Leite, que depois virou assessor da reitoria da UFG, trabalha lá até hoje, né? Na assessoria da professora Angelita. Renato Dias. Isso, você me permite partilhar, o Itami foi meu orientador de mestrado também. O Itami faz parte da história de muita gente, né? E aí você vai fazer ciências sociais e quando é que você põe o pé no chão da escola? Eu entrei para a escola em 1991 eu comecei a trabalhar como professor do Colégio Couto Magalhães. E aí, a primeira vez que eu entrei na sala de aula foi uma turma de 6ª série, para dar aula de geografia. Eu achei que aquilo era o fim do mundo. Porque quando você conseguia fazer um lado da sala ficar sentado, o outro já estava... Mas aquilo foi a primeira experiência que eu tive nesse ano de 91. Estava começando também, tinha acabado de casar, era o começo da minha vida de adulto, né? Então foi logo que eu formei. Eu terminei o curso de Ciências Sociais em 91 e em 91 comecei a dar aula. Além do Couto, onde mais você deu aula nessa coisa de ensino fundamental, médio em Anápolis? Em Anápolis, Couto Magalhães e depois Universidade Estadual de Goiás. Mas em Goiânia, na época do seminário, eu trabalhei num colégio do setor Novo Mundo, um colégio, uma escola estadual. A gente fazia, alguns dias da semana, a gente podia trabalhar. Então eu trabalhei, era um negócio que hoje a gente chama de comissionado, né? Era um colégio público, mas a gente trabalhava não como efetivo, não tinha concurso. Então trabalhei nessa escola lá do Novo Mundo. Mas aqui em Anápolis foi basicamente o Colégio Couto Magalhães, depois... No Colégio Couto Magalhães eu fiquei um tempo trabalhando com o ensino fundamental, depois mais especificamente com o ensino médio, e a partir de 95 eu comecei a trabalhar com a universidade, com os cursos, né, da faculdade, e de 95 para frente eu fui diminuindo a carga horária no ensino médio, porque o fundamental já não estava mais, e ficando mais ligado aos cursos da faculdade. E a partir de 2004 é que eu vim para a UEG. Né? E nessa época lá na faculdade, o que hoje é a Unievangélica, colegas, quem eram suas referências, com quem você trabalhou que hoje está aí na sociedade ajudando a construir? Na época do colégio, né, já tinha algumas referências de professores que a gente acabava tendo uma aproximação maior. O professor Juscelino Polonial, né, a gente trabalhou junto. Professor Bellini, que era professor de matemática, e a gente também tinha o professor Carlos Weber, né, que também era professor de biologia. Então, existia uma turma que a gente tinha uma afinidade maior. Depois, na época da faculdade, aí eu trabalhei uma época com o professor Revalino, né? Revalino, num período, teve na faculdade aqui em Anápolis. Nessa época tinha o professor Juscelino, estava também lá no curso de História. A professora Júlia Bueno, né? Então, a professora Dina Mioto, fomos colegas também. Então, existia uma relação de um certo comprometimento, né? Essa época da universidade, da faculdade aqui, era um período em que a faculdade estava buscando virar universidade. Então, tinha muito essa preocupação em o pessoal sair para fazer mestrado, o pessoal tinha que se qualificar para poder conseguir fazer com que o número de professores com titulação desse condição para que a faculdade virasse universidade. E essas pessoas se comprometeram, né, a buscar essa formação. Então a gente acabava se aproximando muito uns dos outros para poder, inclusive, uns ajudar os outros a pensar o que ia ser o seu projeto de mestrado, como é que seria a pesquisa, né, um contribui com o outro na pesquisa do outro. Então teve muito essa proximidade em função desse comprometimento que a gente tinha com a nossa formação e como é que essa formação poderia ajudar no projeto lá da criação da universidade.
E esse projeto que acabou virando uma realidade. Décadas Hoje, depois eles conseguiram, né? Virou. Virou centro universitário e hoje é Essa a Universidade Evangélica de Goiás. E no meio disso, movimento social, militância política, chega 2008, o Antônio Gomide é eleito prefeito e aí isso também é uma virada de chave na sua trajetória profissional. Sim. Desde a época do seminário, existia essa proximidade com o trabalho social, na época vinculado à Igreja, Teologia da Libertação, era uma linha de atuação da Igreja Católica na época. Desde então, eu tive essa ligação, então saí do seminário, mas acabei tendo ligação aqui em Anápolis. Isso estava muito próximo do Rubens Ottoni, né, que mantinha uma comunidade de base lá no bairro de Lourdes, né? Então eles moravam lá no bairro de Lourdes e desenvolviam atividades, círculos bíblicos, né? Que era a forma de atuação da igreja na época. Discutir a realidade a partir discutir a partir da Bíblia a realidade social da época. O Antônio Roberto morava na época chamava Morro do Cachimbo, hoje Novo Paraíso, ali perto da onde antes era o leprosário, né? Hoje é o Morran. E tinha um projeto das irmãs ali, que ainda está lá o projeto, eles moravam ali perto. Tive contato com esse pessoal por conta dessa ligação com o movimento da igreja. E aí foi, né, esse envolvimento com a militância, o SEDAC. O SEDAC foi um movimento importante também na época, era um pouco mais amplo do que esse negócio da igreja. Explica um pouquinho o que era o SEDAC. O SEDAC era um centro de formação de lideranças, né? E o SEDAC foi um espaço que foi criado para oferecer cursos de formação de liderança. Então, eram cursos que eram oferecidos por um Instituto de Formação de São Paulo, curso de análise de conjuntura, sobre realidade sociopolítica e econômica brasileira. Então, a gente ia para uma chácara, passava lá um final de semana com pessoas que vinham para falar sobre teorias para poder entender a realidade social e o SEDAC, então, cumpriu esse papel de formação de liderança a partir desses cursos, a partir do apoio à organização social. Na época, por exemplo, surgiu uma associação aqui em Anápolis, chamava Sutraca, que era a Associação dos Usuários do Transporte Coletivo de Anápolis. Era aquele período, né? Isso aí são os anos 80. É um período em que a inflação era galopante, né? Então, passagem de ônibus subia toda semana. E aí, então, surgiu uma associação de usuários do transporte, e com apoio do SEDAC, apoio jurídico, apoio logístico, né, para que essa associação funcionasse. No SEDAC também aconteciam encontros culturais. O SEDAC funcionava num galpão, então esse galpão acabou sendo um espaço que serviu de referência para o pessoal ensaiar peça de teatro, exibir peça de teatro. Existia um cineclube que foi criado lá, a gente assistia Mostra Glauber Rocha, assistia os filmes do Glauber Rocha, discutia esses filmes. Então, o SEDAC teve esse papel, né? E depois veio, em 2008, já é a consequência da chegada do Antônio. Quem mais ajudava nesse SEDAC? Quem que está hoje aí na sociedade civil que passou pelo SEDAC? Fala uns 5 nomes aí pra gente. Teve algumas pessoas que tiveram um papel mais importante, assim, de atuação dentro do SEDAC, né? O Benigno Lúcio. O Benigno hoje é funcionário da Secretaria de Estado, né? E a Delegacia de Ensino de Anápolis. A Divina Maria, que não está mais na militância, mas até bem pouco tempo foi assessora do gabinete do Rubens Ottoni. O Edmar Silva, que é advogado, pastor aí da Igreja Evangélica, tiveram atuação. A Anastácia Rodrigues de Paula, né, esposa do professor Juscelino, ela foi advogada também lá no SEDAC. Duas pessoas que tiveram atuação importante no SEDAC foram a Gláucia Silva e a Elisa Gomide. Elas organizaram um curso de alfabetização de adulto com base no método Paulo Freire. Esse curso foi desenvolvido lá no Jardim Alvorada e alfabetizou, acho que umas 15 pessoas. Foi um trabalho importante já no final do SEDAC também. Então, essas pessoas tiveram, mas tem gente assim, por exemplo, Beto Faleiro, passou pelo SEDAC, Glória, né, Glória que é oficial de justiça hoje em Anápolis, Glória Martins, ela também frequentava o SEDAC. Então, algumas pessoas passaram pelo SEDAC e isso deu, isso aproximou elas da luta, né, da militância, e estão aí até hoje, né?
Bacana. E isso vai desaguar na organização do Partido dos Trabalhadores, na disputa política e chegamos em 2008. Uma das coisas que tem a ver com o Partido dos Trabalhadores, inclusive, é que pouco depois do surgimento do SEDAC, o Partido dos Trabalhadores disputa uma eleição aqui com muita tem gente que diz até que foi uma vitória que não se consolidou. Isso era Luiz Antônio de Carvalho. Mas fez um grande número de vereadores e acabou que boa parte do pessoal que atuava no SEDAC acabou vindo atuar nos gabinetes dos vereadores, o que enfraqueceu, de certa forma, o trabalho do SEDAC. Mas, enfim, acabou cumprindo o seu papel, já que o papel do SEDAC era formar lideranças também, né? Mas aí isso fez com que chegasse a eleição do Antônio para vereador, depois ele se consolidou como político em Anápolis e ganhou a eleição. Aí chega, né, nesse trabalho do SEDAC, por exemplo, eu me aproximei também do trabalho do pessoal da cultura, o Washington Ribeiro, né? Então, eu acabei me ligando ao trabalho do Boca em Boca, e na época que antecedeu 2008, o trabalho da cultura em Anápolis estava restrito assim, muito ao trabalho do Washington, através do grupo Boca em Boca, e o pessoal do movimento hip hop. Certo. Fala um pouco do Washington pra gente. Quem era o Washington para quem assiste a gente hoje e não tem essa memória? Bom, o Washington era uma pessoa que surgiu em Anápolis ligada ao teatro, né? Ele tinha um grupo de teatro em Anápolis, e esse grupo de teatro fazia teatro da forma mais clássica e tradicional, né? O teatro de palco, teatro de sala de teatro, e que a partir dos anos 2000 e pouco, ele teve contato com o pessoal do Carroça de Mamulengo. O Carroça de Mamulengo é um grupo que surgiu em Brasília, mas é ligado ao Carlos Babal, né? Esse pessoal passou por Anápolis e o Washington se encantou com o trabalho deles. Era um trabalho muito voltado para os mestres da cultura popular da região do Nordeste, principalmente Juazeiro do Norte, né? E o Washington, então, ele se envolveu com o trabalho esse trabalho que o Carroça de Mamulengo desenvolvia, que era o trabalho do teatro de Mamulengo, né? Teatro de bonecos e circo. E o Washington, então, ele acabou migrando do teatro clássico tradicional para esse outro campo do teatro que era mais esse da linguagem popular. E a partir daí ele começou a se dedicar a esse trabalho circense, o trabalho do teatro de Mamulengo. Nessa época que eu acabei me aproximando do Washington. E aí a gente fazia coisas juntos, até que quando chega na eleição de 2008, que o Antônio ganha a questão da cultura, né? E aí eu acabei assumindo essa tarefa de tocar o trabalho da cultura, que até então era vinculado à educação. Quando o Antônio Roberto ganha a eleição, ele transforma a cultura numa secretaria, e aí então a gente acaba tendo a possibilidade de trazer para dentro da prefeitura pessoas que estavam ligadas a essa história que vem desde o SEDAC, que passa pelo trabalho do teatro. O teatro aqui em Anápolis ele teve uma força muito grande nos anos 80, né? Aqui de Anápolis acabou saindo o pessoal que foi assumir a Federação de Teatro do Estado de Goiás, a FETEG, né? O presidente, inclusive, era o Beto Faleiro, que virou presidente da FETEG justamente pela vinculação que ele tinha com o teatro aqui de Anápolis. Esse pessoal acabou chegando na prefeitura nos anos de 2008. Então, de certa maneira, a chegada do Antônio Roberto na prefeitura, a criação da Secretaria de Cultura, consolidou um trabalho que vinha sendo feito desde os anos 80, né? Que é simbólico também por causa do processo de abertura política no Brasil. Então, a abertura fez surgir essa efervescência, esse movimento, e ele acabou ocupando espaço, né? Algumas pessoas importantes nesse período é o Washington, que fez parte da secretaria, o Beto estava lá na secretaria, Gabriele Correia, né, que também fez parte da equipe da secretaria. Então, esse pessoal acabou indo para dentro da prefeitura e
colocando em prática aquilo que foi pensado durante esse período. E aí, Augusto, estruturado não existia nada, porque não existia secretaria. E aí vocês começam a pensar em estruturar uma secretaria, desenhar uma política pública, e isso deságua numa política muito bem desenhada, lá no fim, com fundo. Como é que é essa trajetória? Vocês chegaram a vir o que nesse cenário? O que a gente viu foi isso, foi duas frentes de atuação que existiam na cidade, que era personificado na figura do Washington e do Hagaluk, né? Eram as duas figuras que viviam todo dia na porta da Secretaria de Educação na época, pedindo ajuda para poder fazer o encontro de hip hop, pedindo ajuda para fazer encontro de circo e teatro em Anápolis. Nós vimos isso por parte das demandas que existiam, vimos um pessoal muito frustrado, pessoal ligado à cultura assim, muito frustrado, e até deprimido em alguns casos, mas vimos também um Ministério da Cultura, né, que tinha na época Gilberto Gil como ministro da Cultura, iniciando uma política que era a política da cultura viva, que era justamente a questão da cultura ser desenvolvida através de editais. Então começa a surgir os editais. Validar os pontos de cultura, democratizar. Então a política cultural do Brasil, que passava por um Plano Nacional de Cultura que estava sendo construído aos moldes do que era o Plano Nacional de Educação, o Plano Nacional de Assistência Social, essa política cultural estava sendo construída no âmbito do governo federal. Nós entendemos isso aqui, a gente de certa maneira compartilhava desse sentimento, que ele é o sentimento que tem a ver com tudo isso que nós falamos sobre SEDAC, sobre o que aconteceu nos anos 80 em Anápolis, e a gente teve a oportunidade de estar com a máquina pública na mão para poder fazer isso acontecer. Existia uma lei aprovada na Câmara Municipal de criação do Conselho Municipal de Cultura, né? O conselho estava desenhado pela lei. O que a gente fez foi implantar o conselho e a partir dali começar a construir a política dos editais em Anápolis, né? Então, criar o Fundo Municipal de Cultura, a gente fazia fóruns de cultura, porque a ideia era, além de construir uma política de cultura, era construir ela de forma coletiva. Portanto, a ideia era discutir com a comunidade, tentar envolver as pessoas ligadas com o movimento cultural na cidade, com aquilo que estava se construindo em termos de política cultural. Então, a gente teve a oportunidade de realizar vários fóruns com a participação da sociedade, discutindo aquilo que seria a lei da criação do Fundo Municipal de Cultura, a lei de criação do Plano Municipal. E tudo isso foi sendo discutido com a comunidade no sentido de construir essa política. E foi o que a gente desenhou nesse período. E de lá para cá a gente conseguiu realizar alguns editais desse fundo, né? Acho que 2 editais nós conseguimos publicar e começa então essa política de financiamento. Existia um ponto de cultura em Anápolis, aliás, existiam 2 pontos de cultura. Esses pontos de cultura serviram também de base, de referência para a gente poder construir, né, esse trabalho, que teve como objetivo também descentralizar um pouco as ações de cultura. A gente começou a ter a possibilidade de implantar centros de cultura nos bairros, então a gente desenvolveu um trabalho no setor lá do Alvorada, né? Conseguimos levar para lá um CEL, que aí construiu-se um prédio lá, construiu um centro cultural lá na Boa Vista, e aí o Washington já tinha morrido, e a gente teve a possibilidade de fazer essa homenagem para o Washington, já que era o espaço onde ele usava, e a gente construiu lá de lado da Associação Cultural e Artística de Anápolis o Centro Cultural Washington de Carvalho, e fizemos com que essa política pudesse chegar também aos bairros, com o centro de cultura nos bairros, né? E o trabalho de cultura para todos, que levou atividades, né? De música, de teatro, de dança, para a periferia da cidade. Professor, e além desse trabalho todo na cultura, tem também sua passagem, sua presença ainda na UEG. Como é que se deu isso? Quando é que o senhor entra? E qual é a sua relação com a universidade hoje? Eu entrei na UEG no concurso de 2004. Né? Em 2004 eu fiz o concurso de 2003, em 2004 eu fui nomeado, né?
E entrei para trabalhar na UEG vinculado à unidade de Jaraguá. Então, até hoje eu sou vinculado à unidade de Jaraguá. Mas trabalho na unidade de Jaraguá e trabalho também na unidade aqui de Anápolis. Trabalhei já há um tempo lá no campus da Henrique Santillo, né, que é o campus que fica na BR. E estou mais vinculado hoje ao campus aqui do Nelson de Abreu, né, que é o campus aqui do Jundiaí. A minha atuação na UEG está muito ligada aos cursos, principalmente na área de educação, né, na formação de professores. Então, trabalho muito com os cursos de pedagogia. Mas nos últimos anos também me liguei ao curso de Ciências Econômicas, já que minha formação é na área das Ciências Sociais, e o curso de Ciências Econômicas também é dessa área, né? E a UEG, desde da última reforma que aconteceu, se organiza em institutos. Então, eu estou vinculado ao Instituto de Ciências Sociais, me liguei também ao curso de Ciências Econômicas. E nos últimos 2 anos, eu também atuei como membro da Associação dos Docentes, né, a do UEG, que é uma espécie de sindicato que a universidade tem uma área eu tenho uma área de atuação também nessa área. E a gente teve uma luta interessante nesses 2 anos, que foi a discussão do plano de carreira, né? Então, nesses 2 anos, além do trabalho de sala de aula, do trabalho com os cursos de formação de professores e o curso de Ciências Econômicas, também teve essa atuação na área classista aí, e principalmente com a questão da discussão do plano de cargos, né? Que vocês acabaram conquistando uma melhoria significativa. Significativa, né? A avaliação que a gente tem, a gente da associação e a própria universidade, é que foi uma conquista importante nesses últimos anos, né? Uma relação difícil da UEG com o governo do estado, porque nós acabamos que estamos vivendo um período em que a UEG, que era vista como uma universidade ligada ao antigo governo, o atual governo tinha uma certa resistência a isso, né? Já que ela foi criada, porque os governos demoram muito aqui em Goiás, né? Então a gente tem assim muito tempo do governo Marconi, aí entra um outro governo. Então existia uma certa resistência do atual governo com a UEG, e a gente conseguiu um avanço que é considerado bastante significativo. Certo. E hoje, Augusto, depois disso tudo e formando gerações, você encontra alunos na rua? Como é que é quando você anda pela cidade? Tem muita gente? Como é que você vê essa questão? Assim, eu vejo a docência, né? A militância na educação, ela tem uma coisa bastante interessante, assim, ela nos rejuvenesce. Acho que a gente demora a envelhecer, porque a gente convive com gerações, e isso acaba que vai fazendo a gente tá sempre ligada ao que é atual, né? E depois a gente encontra muita gente, né? Encontra muita gente em todo lugar. Pessoas que eu tenho passado, né, nos últimos tempos por problemas de saúde. E é interessante que a gente chega às vezes você está no hospital, o médico que está ali te atendendo fala assim: você foi meu professor, né? Então, eu até brinco esse dia eu estava até brincando com o Bellini, né? Eu estava no hospital, o Bellini ligou e tinha acabado de sair um médico lá que tinha sido nosso aluno no Couto Magalhães. Eu falei assim: Bellini, saiu daqui agora o fulano, né, que é médico, te dizer que deu certo, bicho. O cara virou médico, então conseguimos. Então, assim, é muito gratificante isso, né? Quando a gente consegue encontrar esse pessoal, e não quer dizer que porque é da profissão tal ou tal, não. É encontrar e a pessoa dizer assim: olha, você foi meu professor, né? Pouco antes de entrar para essa entrevista aqui, estava ali na porta e um funcionário aqui da Câmara dizendo assim: pois assisti a entrevista de uma outra pessoa falando aqui, né? O professor Juscelino, né? Teve antes. Aí, professor que te marcou, ela falou assim: quando me perguntou, eu lembrei do senhor, professor, falou para mim, né? Eu quase fui fazer sociologia por causa do senhor. Então, essas coisas, elas são marcantes, assim, né? E é muita gente, assim, que a gente não tem ideia, né?
Eu sou professor há 30 anos. Se eu Antes de fizer uma- encerrar, eu queria que você fizesse uma memória da Dona Marli, que foi uma professora muito importante para Anápolis, né, Juscelina? Ela Sim. tem uma passagem de contribuição, né, na questão da educação física e da dança. Eu queria que você contasse um pouquinho, porque eu tenho certeza que muitas ex-alunas vão fazer também essa memória. É, a dona Marli, ela acabou indo para a dança um pouco mais para frente da vida dela como professora, né? Durante muito tempo ela foi professora, mais especificamente de educação física. E aí ela era treinadora de time de basquete, né? Era treinadora de time de vôlei. Isso foi muita época do Colégio Estadual Zé Ludovico. A dona Marli, ela fez história, então ela era graduada em história, era licenciada como professora e depois fez educação física. Então ela se dedicou mais especificamente à educação física. E depois que ela fez educação física, ela abriu uma academia também, uma academia de ginástica e que depois virou uma academia de dança. E aí muita gente que tem referência da Dona Marli tem referência dela como professora de escola, mas tem também referência dela como professora de academia, que ela tinha uma academia, primeiro foi uma academia chamada Detalhe, era ela e a Estelita que mantinham essa academia, uma academia de estética, que tinha dança e tinha ginástica, e depois ela abriu uma academia, que foi só ela, que era a Ginga, e aí foi ela e minha irmã, a Gláucia, que a Gláucia era da área de dança e ela da área de ginástica. Então a Dona Marli, ela teve muito isso. E nesse período em que ela se dedicou à área de formação de educação física e dança, ela também teve na escola de dança da prefeitura. Então, quando abriu a escola de dança da prefeitura, a Dona Marli, minha mãe, foi a primeira diretora. Então, muita gente tem essa referência dela, né, da escola de dança da prefeitura, porque era um espaço assim que era mais público e atingia uma quantidade maior de pessoas. Então ela teve uma presença marcante na dança por conta dessa atuação dela na escola de dança e depois por conta das academias. Mas ela também fez muito disso no São Francisco, né? Na época em que ela trabalhou no São Francisco, ela era professora de dança do São Francisco. Então a mamãe teve muito isso, né? Essa coisa da educação física como uma referência, a Marli da educação física, e a questão dela na dança por conta da academia e por conta também dessa época que ela esteve na frente da escola de dança da prefeitura. Depois ela atuou também, numa época ela esteve na frente da escola de teatro, mas ela teve uma atuação muito ligada a essa área de arte e cultura na época da prefeitura, né? Bacana. Para a gente encerrar, eu sempre pergunto, e aí, depois de 35 anos no chão da escola, valeu a pena? Vale muito a pena. A escola, depende do compromisso que você tem, né? Eu acho que é um compromisso que eu me disponho a atualizar ele todo dia. O compromisso com o conhecimento, o compromisso com a transmissão do conhecimento para os alunos, para os docentes. É um compromisso que vale a pena a gente reafirmar ele todo dia. Então eu não me arrependo e tenho dificuldade. Não consigo pensar assim como é que vai ser o dia que eu tiver que parar de fazer isso. Porque é uma ligação, como eu estava dizendo, né, que nos atualiza. Então isso é uma coisa que ajuda a gente a nos manter, no meu caso, é minha profissão, ajuda a me manter financeiramente, mas ajuda a me manter inclusive psicologicamente, né? Faz bem para a cabeça. Em alguns casos o pessoal pira, né? A educação também tem esse problema, né? Às vezes leva a pessoa para algumas áreas assim, de estresse e tal. Mas no meu caso ela me rejuvenesce nesse sentido de me manter sempre atualizado, de me manter pensando, né? E me comprometendo a desenvolver conhecimento. Isso para mim é um desafio que eu acho que é importante para a vida. Bacana. E você está momentaneamente afastado? Manda um recado para os seus alunos lá da pedagogia e da economia que estão esperando. Não, dizer para eles que é muito gratificante saber que eles estão preocupados comigo, porque de vez em quando entro em contato perguntando como é que eu estou,
e dizer que a minha vontade de voltar ao trabalho é muito grande. E que eu quero dizer que eles me motivam a poder querer, né? Brigar para sair dessa situação, para poder Ficar bem, né? ficar bem e voltar a estar lá com ele de novo. Que coisa boa. Obrigado, Augusto. Eu que agradeço. Obrigado pela entrevista. E esse foi mais um No Chão da Escola, onde a gente fala com grandes mestres e mestras aqui da educação da nossa cidade. Até a próxima.